Bom, estamos de volta com esse segundo bloco, com a Constanza Rummel, falando sobre o medo de falar em público, né? Eu preciso, antes de a gente começar o segundo bloco, fazer uma citação aqui, lembrando do nosso apoiador, que é a Jardi, aqui na Rua Goiás, número 16, uma consultoria em paisagismo, que nos cede muito gentilmente esse belo espaço. Nos blocos, entre os blocos, você teve a chance de ver um pouco das imagens do local aqui. E o site da Jardi, ou o Facebook dela, está aparecendo na tela para vocês, tá? Aproveitando também para lembrar que vocês podem e devem visitar o nosso site www.programaurbanidades.com.br. Bom, Constanza, vamos continuar. A gente falou no primeiro bloco sobre as pessoas que têm medo de falar em público. Sim. Todo mundo quase, né? Em algum momento, em alguma escala. Que se a gente falasse agora do contraste disso? Pessoas que são consideradas boas faladoras, né? É esse o termo? É esse o termo. É importante começar também dizendo que mesmo essas pessoas que são excelentes palestrantes, oradores incríveis, 75% deles têm algum sintoma, né? Todo mundo se sente ansioso, né? Porque o medo de falar em público, ele vem de não querer decepcionar a plateia, de querer passar uma boa figura, de querer acertar o trabalho. Então, é inerente, todo mundo tem um pouquinho de medo. O que acontece é que os bons oradores controlam isso. Tem a ver com o senso crítico que você tem com relação ao seu desempenho? Tem muito a ver com o senso crítico. Quanto mais senso crítico, maior o seu senso crítico, a possibilidade de você estar mais ansioso é maior, né? Mas o que os bons oradores fazem é que eles treinam, né? Não existe... Logicamente, existe gente que nasce com esse ímpeto de liderança e de falar bem. Desde pequenininho você já sente isso, mas qualquer pessoa pode falar bem. O que precisa é treinar. Eu estou pensando no jeito como eu me comporto às vezes, né? Sim. E a gente até falou isso no intervalo. Se a coisa está muito articulada e a gente repete isso em exaustão, para onde vai a naturalidade? Na verdade, a naturalidade, e acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem para falar, vem da paixão pelo assunto, né? Você vê que os maiores, eu até brinco sempre, faladores, né? As pessoas que têm esse poder de encantar quando falam, né? Em geral falam de assuntos que são apaixonados, de assuntos que gostam, que dominam. Então, essa decoreba que você está falando é para o começo, é para você ter mais segurança no começo. É importante você saber do que você vai falar, como você vai falar. Isso também te dá mais naturalidade para mexer na hora, para colocar cacos, para brincar com o assunto. Então, quanto mais você dominar o fluxo da sua apresentação ou do que você vai dizer e a metodologia que você está usando, mais te dá abertura para inovar e para poder mudar durante ela. Então, você não perde a naturalidade. O que você faz é decorar a base. Tá. E isso te dá a possibilidade de criar em cima. É aquela coisa, você pega um jogador de futebol que seja considerado um craque, aí ainda assim ele tem que treinar, não é? Sim. Não adianta, ele não vai sentir. Sim. Não, e essa habilidade, César, ela vem dos filósofos antigos, né? Vem de muito antes de Cristo, né? Cícero, Demóstenes, a gente tem vários nomes na Grécia, em Roma, que foram homens não só grandes pensadores, mas eles tinham a capacidade de multiplicar o seu pensamento, de influenciar as pessoas, né? E agora, nos anos modernos, a gente tem Martin Luther King, né, com grandes discursos, a gente tem Gandhi, Kennedy. né? Gandhi, a gente tem, Lincoln, né? A gente está com um filme aí atual, você vê uma eloquência no que ele fala, né? Essa eloquência é a capacidade que você tem de trazer emoção para as palavras, né? Mas só reforçando o que você disse há pouco, esses exemplos de pessoas eloquentes carregam em si uma paixão muito grande no discurso, né? Muito grande. E aí você fala assim, mas Constanza está falando só de grandes pensadores, homens. Não, vamos pensar na nossa vida como aluno, né? Quais foram os professores, né? Na nossa universidade, na nossa escola, não precisamos ir tão em Martin Luther King, né? Mas quais foram os professores que nos impactaram, né? O que esses caras tinham? Como é que eles vendiam a aula dele, né? Quais eram os exemplos que eles usavam? Que tipos de recursos eles usavam para encantar? Então, a gente não precisa ir tão longe, né? Ou tão nos grandes gênios, né, da oratória. A gente pode ir aqui na esquina às vezes, né?
E você acredita que existam pessoas que simplesmente saibam que, ou tenham consciência da necessidade de falar em público, mas se acham incapazes e ponto final? Ou todo mundo pode ser treinado para falar? Eu acho que todo mundo pode ser treinado para falar em público, né? Qualquer um pode falar bem em público, desde que preste atenção em si mesmo, que tenha conhecimento, porque existem muitas dicas que ajudam, né? Desde que se dê a oportunidade de praticar, então tem que começar, tem que praticar e tem que começar no condomínio, na padaria, com a família e se auto-observar e pode sim, qualquer um. Na verdade, quando a gente está falando de falar em público aqui, né? Talvez o termo sugira que o cara vai vai ficar pregando religião ou vai fazer discurso para a massa. Não é isso, sim, né? Não. Às vezes a pessoa ter a habilidade de se sentir seguro o suficiente para expressar a sua ideia no ambiente familiar, como você disse, sim. Já... Não, numa festa, a gente está falando aí para a universidade, né? Numa festa, tem gente que não consegue numa festa entrar numa roda e expor a sua opinião, prefere ficar quieto, calado, com medo de represária, com medo de que as pessoas não gostem do que ela diz ou do que ele diz. Como se instaura esse medo? Qual é o disparo disso? Talvez seja a necessidade de se expor, tudo bem, mas o que está por trás? Muita coisa, né? Existe a timidez, que é uma coisa que muitas pessoas têm em níveis diferentes, mas existem pessoas muito tímidas. Mas existem também, a pessoa pode ter passado por uma desaprovação, né? Alguma vez tentou falar, levou um corte muito forte, ou sei lá. Algum trauma infantil. Algum trauma, ou alguma crítica muito feroz, né? Então isso vai... tirando, né, do indivíduo essa capacidade, ou vai instaurando melhor o medo, né, de falar em público. Ou também ter visto pessoas que falaram muito mal em público e falam assim, meu Deus, eu não quero ser como ele, né, não quero passar o ridículo às vezes que o outro negativo. Um exemplo negativo. Acho que existem muitos elementos que compõem isso, né? Bom, tudo passa, de qualquer forma, pela consciência da tua dificuldade, né? Sim. E que tipo de profissional te procura, então, para esse tipo para esse treinamento ou para solucionar esse? Então, na verdade, quando a gente está fazendo isso profissionalmente, muitas vezes a gente tem workshops que trabalham isso em grupos, né? Então, por exemplo, uma empresa que nos contrata para juntar todos os executivos e falar do que é uma apresentação eficaz, como eu conduzo uma reunião de forma eficaz, como eu posso fazer para que as minhas palavras, o meu projeto, o meu conceito, gere uma movimentação na minha plateia, né? Que não só seja informativa, mas que também seja capaz de engajar as pessoas num movimento ou num novo processo, etc. Então, a gente geralmente faz esse trabalho. E no pós, a gente também pode fazer um trabalho que é muito legal, que dá um coaching individual. Então, depois você olha essa apresentação dessa pessoa, dá dicas de que ela pode colocar. Eu às vezes faço essa interrupção, porque... Não tem problema. Não, o pessoal de casa, às vezes o cara ouviu a palavra coaching. E aí, como é que se define? O que é esse coaching? O que é coaching, para quem não sabe? Tá. Coaching é uma metodologia, né, que vem do esporte, né, porque o coach é o treinador, né? Ela é uma metodologia que você tem uma terceira pessoa, uma pessoa de fora, que olha a tua performance, né, o que você tem que fazer, que tipo de resultado você tem, consegue olhar esse processo para chegar nesse resultado e te ajudar, né, através de perguntas, de um exame muito profundo do que você está fazendo, melhorar a tua performance. Então, o coaching é o desempenho, é trabalhar no seu desempenho. É muito interessante. Bom, então o que eu vou pedir, assim, agora nós vamos para o terceiro bloco já. Tá. E talvez nesse terceiro bloco eu vou pedir, se você puder, né, revelar algumas técnicas ou dar alguma dica para quem está em casa. Sim. E possa ter se identificado com o problema no primeiro bloco, né? Percebido que não é uma coisa só dela e que ele pode atingir uma melhoria considerável se seguir alguns passos que podem alguns ser simples, né? Sim. A gente pode ver isso depois, não podemos? Podemos? Tá. Então a gente volta daqui a um minuto Legal. com a Constância.